Olá, amigos. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E o programa de hoje tem a satisfação de receber os professores Cassiano Comerlato e Júnior Luiz de Souza, que vieram aqui nesse espaço também do nosso programa Expressão falar também sobre os 50 anos do curso de administração, já que ambos desempenharam também a coordenação desse curso, que chegou já a meio século. Obrigado, então, pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Vamos começar com o Júnior, que foi o primeiro a assumir de vocês dois, né? Exato. Importante salientar que esse curso, né, foi o primeiro da universidade, já formou próximo de uns 3.000 profissionais da administração que têm feito a diferença nas mais diferentes organizações aqui da nossa cidade e também da nossa região. Júnior, que assumiu no dia 2 de setembro de 2002. Exato. Boas lembranças, professor? Boas. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Os anos passam muito rápido, mas o que fica é a honra, né, de participar literalmente dessa história. O que eu tenho como até uma regra de vida é as boas lembranças, né? Sejam elas profissionais ou mesmo familiares e os acontecimentos. E eu me sinto honrado por participar desse processo, né? Lá em 2002, quando logo após eu e o professor Cassiano e mais alguns colegas que até hoje estão na universidade, nós terminamos o nosso mestrado na URGS, que era uma parceria com a URI Erechim, e tive a felicidade de receber o convite, né, da então direção para começar o meu trabalho junto ao corpo docente do curso de administração e assumir a coordenação do curso, na qual fiquei 8 anos, né? 4 anos mais 4, que é o que tem de regramento na universidade, né? A possibilidade. Depois assumiu o professor Cassiano. Então, na sequência, também guarda certamente boas lembranças, né, professor? Com certeza. Inicialmente, agradecer, né, o convite para participar desse momento tão especial. Dizer que é uma honra, né, estar participando desse processo. Dizer que o curso de administração faz parte da minha vida, né, da minha história. Lembrar que eu ingressei no curso de administração como estudante lá em 1993. Fiz a formação acadêmica, na época eram 5 anos. Depois aí buscamos aperfeiçoamento, né? Fizemos pós-graduação, mestrado, né? Que eu concluí junto com o Júnior. E quando o Júnior ingressou no curso de administração, logo na sequência eu havia terminado também o meu mestrado, e aí eu recebi o convite para vir participar do curso, né? Dando disciplinas, trabalhando com disciplinas. E na época quem me fez o convite foi o professor Luiz Fernando Canti, né, que me trouxe para o curso, juntamente com o professor Júnior, que era o coordenador, que na verdade quem deu o aval, né, para minha participação no curso. E desde então faço parte do curso, né, contribuindo aí com o desenvolvimento do curso. Fui coordenador aí de 2010 até 2014, né, e tivemos muitos momentos especiais, né, ao longo dessa trajetória, ao longo desse período, né. E a gente pode estar conversando um pouquinho a respeito desses momentos aí na sequência. Certamente. Assumir uma coordenação sempre é um desafio. Trabalhar com os alunos, incentivá-los, fazer com que eles sejam os protagonistas da vida deles e da sua comunidade, da sua empresa, eu acho que isso é uma satisfação muito grande, né? Isso é muito importante, Ademar. Tu citasse um quesito interessante, até conforme o professor Cassiano comentou. O curso de administração e muitos cursos da URI tem uma característica em relação ao corpo docente, dos professores, que é alunos que foram do curso, num momento seguinte, serem convidados a fazerem parte como professores. E o meu caso, exato, o meu caso foi que nem o Cassiano. Eu também, um pouco anos antes, né, eu me formei, me graduei em 87, também era 5 anos. E o que aconteceu? Na sequência a gente vai trabalhar em outras áreas, né? Eu trabalhei durante 15 anos na área bancária e depois
tu vê como é que são as coisas. Eu resolvi fazer uma pós-graduação. E aí, quando voltei, Cassiano, para dentro da universidade, eu disse, não, mas para um pouquinho. Esse é o meu mesmo. É aqui o meu lugar, né? E aí foi uma sequência. Fiz uma pós, fiz a segunda pós, aí fiz um mestrado. E aí a decisão, né? Em realmente buscar trabalhar dentro da universidade. Era um sonho. Te confesso que era um sonho meu. E às vezes o pessoal cita, não, mas é um momento de sorte na vida. Não, é uma construção, as coisas acontecem porque elas foram programadas, né? Os astros, pronto. Eles contemplam, né? E eles se alinham para que as coisas aconteçam. E foi o que aconteceu comigo, né? E foi uma época bem interessante porque tem uma característica também que até hoje permanece e faz com que eu fique dentro da universidade e continue trabalhando, que nós recebemos os calouros e depois, literalmente, não é pai e mãe, mas a gente acompanha eles durante agora, né, professor Cassiano, 4 anos, e eles saem da universidade, né? Parece que tem uma parte tua que vai junto com eles, porque é um acompanhamento. A gente pega uma pedra bruta, lapida e entrega para a comunidade, né? É isso que acontece, né? Realmente é isso que acontece. E quais foram os desafios, os principais desafios? Aconteceram muitos, mas alguns que vocês desejam recordar nesse momento, porque esse lapidar a pedra bruta é o grande desafio. Exato. Porque o aluno entra literalmente cru, né? Então, como é que é esse trabalho de receber, abrigar, lapidar? Sabe que, aproveitando a deixa aí, é um desafio muito grande. Se nós pararmos para pensar na questão da evolução, né, ou do percurso que nós tivemos ao longo desse tempo aí na academia, lembrarmos lá de 2002, quando o Júnior entrou, nós tínhamos turmas de 60, 70, eu cheguei a dar aula para 78 alunos. Era uma dinâmica totalmente diferente, era aquela dinâmica em que o professor ia para passar conhecimento, né? E hoje em dia nós precisamos ter que, ao longo desse tempo, evoluir para uma situação em que a gente se torna um facilitador do processo. Nós não somos mais detentores do conhecimento, né? E sim facilitadores do processo de aprendizagem. E para isso a gente tem que estudar muito, tem que aprender muito, até porque na maior parte das formações técnicas, né? Pegar administração, pegar direito, contábeis, medicina, qualquer dessas profissões, os profissionais que atuam na docência, na sua grande maioria, eles não têm formação pedagógica, eles têm a formação profissional, eles têm o conhecimento, né, da causa, eles têm muitas vezes o conhecimento prático, como é o nosso caso, mas na hora de passar isso a gente tem muita dificuldade no início, né? E a gente se cobra muito, e com o passar do tempo a gente conseguiu evoluir, né? E conseguir fazer com que os alunos tenham um aprendizado que seja satisfatório, né, ao longo desse processo. A gente lembra também, na época, 2002, quando o Júnior assumiu a coordenação, para ter uma ideia, Administração e Comércio Internacional, que eram os dois cursos ligados à área de administração, né? Nós chegamos a ter ao auge em 2002, o Júnior deve lembrar, 909 alunos. Imagina, 909 alunos no curso de administração e Comércio Exterior. Exato. Acho que era o Júnior que coordenava a administração, o Eloy Brendler, né, que coordenava... No Comex, que chamava. Comex. A área das sociais aplicadas, e para nós que estamos dentro da universidade fica fácil, mas para o público em geral, a sociais aplicada, ela engloba administração, contábeis e direito, né? Então essa é a área sociais aplicada. E como o Cassiano citou, naquela época era uma dinâmica diferente. A própria URI Erechim não tinha a quantidade de cursos que tem hoje, que hoje chega a quase 30 cursos, né? Então, os cursos mais procurados desde a época que eu me formei, era até por uma questão que é o que tinha disponível na nossa cidade, era administração, contábeis, o próprio direito veio lá em seguida, contábeis completou 40 anos também há pouco tempo. Mas o que não altera, Ademar, daquela época para cá, é as entregas que a gente realiza, no caso as pessoas que vão para o mercado, e o diferencial que faz essas pessoas quando elas entram brutas, né, uma pedra bruta, e depois vão para o mercado, mas é o conhecimento. O conhecimento é determinante e não vai mudar e não tem mudado.
porque desses quase 3.000 profissionais na área de administração que tu citaste ali, que de certa forma nós colocamos no mercado, né? Eu e todo o pessoal que trabalhou durante esses 50 anos, hoje o que a gente observa? Essas pessoas elas estão no Alto Uruguai, literalmente, né? Todo o Credenor, e ocupando os espaços de liderança, são os empreendedores, os donos das empresas novas que foram criadas durante esses anos, e mesmo aqueles que optaram por não ter o próprio negócio de forma empreendedora, eles com o espírito empreendedor, hoje eles estão nas áreas e nos cargos mais estratégicos das empresas. Sejam nas empresas, no caso da administração, mas aí a gente pega na área de lideranças políticas, né? Toda essa gama de oportunidades que o curso de administração proporciona, que nós citamos que é sempre um curso generalista, porque é generalista diferenciando do especialista, que é, por exemplo, um dentista, que é mais focado. Nós trabalhamos, né, professor Cassiano, num hospital, numa cooperativa, no comércio, na indústria, no serviço, numa universidade, tem inúmeras possibilidades, né? Então, o campo de trabalho, as oportunidades que estão abertas para quem busca o conhecimento, independente do curso, é muito importante frisar isso, que não mudou nada do tempo que eu estudei para me graduar. Quando fui coordenador, passado todos esses anos, é a mesma constatação. O diferencial para as pessoas não se embretarem, ficarem sem oportunidade na vida, porque vão construir as suas vidas, suas famílias. O diferencial é o conhecimento, né? É por isso que tem muita gente que volta para a faculdade, exato, volta para a universidade, para complementar, seja pós ou até uma outra graduação. Né? Sabe que eu estava lembrando, o Júnior comentando a respeito da evolução, né, dos alunos, e esses dias estava relembrando de alguns dados que eu tinha da época de coordenação lá, me chamou muito a atenção, né, a evolução que os alunos têm ao longo da formação. Então a gente começa a observar, né, os alunos ingressam no curso, normalmente morando com os pais. Nós temos como perfil, né, mais ou menos metade dos alunos da cidade de Erechim, metade que vem do interior. Alguns desempregados, né, naquela época, 2002, 2010, na época eu era coordenador, na época do Júnior, existia uma quantidade maior de desempregados no início do curso. E à medida que o curso vai andando, né, o pessoal vem migrando do interior para a cidade, vem morar em Erechim. Você percebe um aumento na renda, né? Você percebe uma redução da dependência dos pais para ajudar a pagar a mensalidade, então eles vão ganhando autonomia, né? Vão ganhando conhecimento, vão participando mais do setor público, vão ganhando cargos de liderança dentro das empresas. Então isso tudo ao longo do curso, né? Hoje nós temos um curso de 4 anos, que na época eram 5, mas nesses 4 anos a gente consegue perceber toda essa metamorfose, né? Esse processo de evolução que ocorre com eles, que é extremamente gratificante para a gente, né? Poder observar a contribuição que a gente consegue dar para esses jovens, né? No intuito de encaminharem, né, a sua formação e a sua carreira profissional. E esse diferencial ele fica evidente não só na parte do retorno financeiro que esses alunos, que quando, né, encerram as suas graduações, eles passam a ter um diferencial salarial, mas principalmente de discernimento. O discernimento em relação a tocar as suas próprias vidas e também a interferência que eles fazem de forma direta com aqueles que estão em volta deles. Então, é a própria família, né? Muitas vezes o pai e a mãe não tiveram a oportunidade de estudar, de seguir. E outra situação que a gente contempla também que é na sociedade. É uma pena até no Brasil acontecer isso. Tem muitas pessoas que têm o interesse de estudar, mas não podem. Não podem por quê? Precisam necessariamente trabalhar, precisam daqui a pouco ter que cuidar dos seus filhos, no caso das mulheres, etc, etc. E tem questões de deslocamento, tem questões, né, na nossa região que é agrícola, tem uma situação bem complexa. E também tem a situação financeira, né, que queira ou não queira, isso aí também dificulta bastante as pessoas adentrarem as universidades. Nós, enquanto uma universidade que ela é comunitária, né? Mas todos os recursos são reinvestidos na própria estrutura da universidade, no pagamento da mão de obra dos professores e processos e projetos.
mas é a forma como no Brasil as coisas acontecem, né? Eu tenho uma recordação no tempo do mestrado, que no encerramento nós fizemos um intercâmbio com a França, até porque a URGS tem uma ligação muito forte, e nós da URI fomos com o pessoal da URGS para lá. E a pergunta que eu tinha desde quando saí daqui, para chegar lá e formular para os professores, é: como que é o dia a dia na universidade? E a realidade era a seguinte: os alunos estudam de manhã e de tarde e de noite. De noite eles descansam. Eles estudam nas suas casas. A universidade não funciona de noite. Aí ele disse assim: como é que é no Brasil? Eu disse: olha, a nossa realidade, e permanece até hoje. A grande maioria trabalha manhã e tarde para ter a capacidade financeira de pagar as suas faculdades de noite. E não muda. O que ocorreu com vários cursos da universidade, que passaram de diurnas para noturnas para viabilizar isso. Tanto que muitos cursos cresceram. Certamente. Né? E outra, é uma realidade também interessante no seguinte sentido: às vezes a gente ainda escuta um que outro diz: mas eu trabalho o dia inteiro e de noite tem que ir para a faculdade. Não mudou nada. A minha faculdade foi feita assim. O professor Cassiano também. E o que é hoje? É a mesma realidade. Eles continuam vindo do interior. Às vezes a gente até encontra alguns alunos meio sonolentos na aula de noite. Aí no recreio tu vem da onde? Eu venho lá de Machadinho, eu venho lá de São José do Ouro. Sabe o que considera de tempo tu vir de lá? É mais de hora de ônibus para vir e voltar. E eles durante os 4 anos, todas as noites. Então aqueles que dizem assim: mas eu trabalho de dia e de noite. Tu tá em Erechim, cara, vai até a universidade, começa uma faculdade, faz outra, busca o conhecimento. Porque tem gente que fica na estrada há quanto tempo? Nessa questão, né, Júnior, tem o ônus e o bônus, né? Você para analisar, por exemplo, os nossos alunos que trabalham ao longo do dia e estudam, eles acabam desenvolvendo uma carreira ao longo da formação. E quando eles terminam a graduação, eles estão bem colocados no mercado, já demonstraram sua capacidade e seguem carreira adiante, né? Perfeito. Muitos alunos que estudam em outras instituições em tempo integral, muitas vezes, mas não trabalham, têm a dificuldade de fazer essa transição, de ingressar no mercado de trabalho, né? Então isso acaba pesando bastante, né? E a tua colocação anterior, Cassiano, lá dos alunos, eles iniciarem os seus processos, a importância que tem, nesse caso, como acontece, a teoria e a prática. Porque, invariavelmente, o que a gente acompanha? Essa mudança da dinâmica, da metodologia, que, literalmente, eu, quando me formei, eu era um aluno passivo, porque o professor, ele ministrava a aula e nós era ouvintes. Hoje, a nossa proposta, até por uma necessidade, né, que a gente acompanha o processo de mudança, é uma colocação teórica e depois o professor Cassiano coloca eles como os principais atores no momento. Então, essa passividade do aluno ficar escutando durante todo o período, ela literalmente não funciona, ao menos na nossa área, porque nós precisamos teoria e prática. Então, as disciplinas mais profissionalizantes, que a gente chama, os professores geralmente são de áreas que eles atuam durante o dia nas suas áreas. Por exemplo, eu trabalho com consultoria e de noite a minha disciplina é consultoria. Então, eu tenho como colocar a teoria e a prática. Porque o que os alunos precisam? Teoria e prática. Né? Sem prática... E aí entra a questão do conhecimento que eu falei lá no início. Conhecimento, habilidade e as atitudes. Né? Não resolve ter só um grande teórico, um grande estudioso. Ele precisa ter a capacidade de pegar essa parte teórica e ir no dia seguinte para as empresas e colocar na prática o que ele ouviu de noite ou vivenciou. E se não ficou legal, de noite chega lá e, professor Cassiano, não está funcionando dessa forma. O que houve? Como mexer nessa engrenagem? Esse é o grande ganho que eu falei lá da empregabilidade e da importância do conhecimento. Né? Vai continuar, não tem como se afastar disso, né, Muito Ademar? importante o que vocês estão colocando, mas eu tenho uma colocação e uma curiosidade ao mesmo tempo. Destacamos aqui, e nos demais programas também, que o curso formou quase 3.000 diplomados. Desse número, tem como mensurar quantos empreendedores vocês conseguiram convencê-los ou formá-los para que
fizessem a diferença na comunidade, porque empregabilidade significa entrar numa empresa, tá? Mas muitos despertam, eu acho que, pelo que eu sei também, muitos alunos ficam curiosos, vem cá, eu quero montar o meu negócio, eu quero... Vocês têm essa percepção do nível de... A percepção até nós temos, Ademar, mas a quantificar, eu tenho a impressão que não, Cassiano. É difícil, é difícil, mas uma observação. Se pegar, por exemplo, o Distrito Industrial de Erechim, as grandes empresas, grandes eu digo em faturamento e número de funcionários. Perfeito. Invariavelmente, a direção tem alunos que foram do curso de administração. Essa é uma afirmação que eu faço. E outra situação... O índice é relativamente expressivo. É expressivo. Vamos ter que fazer uma pesquisa. E uma outra situação. Aqueles que foram alunos lá da minha época, que foram meus colegas, o que nós estamos observando? Alguns filhos deles, e em seguida os netos, já não estão buscando as grandes cidades, por exemplo, Porto Alegre, Santa Maria, Florianópolis. Por quê? Porque tem o curso de administração aqui em Erechim. Então nós temos hoje filhos de meus colegas, de grandes empresas aqui do Distrito Industrial, mais precisamente, que já formaram seus filhos, já está entrando uma leva. Nós temos alunos hoje, e é uma realidade também que mudou em relação à minha época de estudante, professor Cassiano, que era a tua realidade também, a faixa etária. A faixa etária mudou completamente. Então, hoje, quando a gente pega uma turma que inicia com seus 50 alunos, a grosso, 50, tem dois dados bem importantes. A primeira é a faixa etária, 17 e 18 anos. A grande maioria. E outra situação que muda, o número de meninas, que chegou a ter 60% de meninas e 40% de meninos, ou de homens e de mulheres. Na minha época, de uma turma de 50, nós éramos em 45 homens e 5 mulheres. Então, até essa mudança, eu entendo como ela foi salutar e reflete um movimento da sociedade, da inserção das mulheres, a importância delas. Elas têm um perfil completamente diferente dos homens, elas são mais detalhistas, elas são mais organizadas. Os homens, no caso, os adolescentes que nós recebemos com 17 e 18 anos, o homem, o menino, ele é sempre mais lento nesse processo de amadurecimento. Então, até as mulheres, elas trazem esse equilíbrio nas turmas, essa mesclagem, fica bem interessante, Dá para notar nos méritos acadêmicos, Exato. E não é só na nossa área, Pode observar. Em todas as áreas. Todas as áreas, a mulher tem se destacado. Nós tínhamos na década de 90, como o professor Júnior comentou, na década de 90 era mais ou menos 60-40, Exato. Eu lembro nas estatísticas que eu tinha lá, a partir de 2009, o público feminino superou o público masculino. Exato. E hoje deve ser uns 45, 55 por aí, mais mulheres que homens, denotando essa questão da incidência, do aumento das mulheres no mercado de trabalho e na própria disposição para estudar, Outra questão interessante que eu estava lembrando é a questão da busca pelo curso de administração. Na época que eu e o professor Júnior fizemos o curso, uma boa parte dos alunos fazia por falta de opção. Literalmente, nós tínhamos 6 ou 7 cursos na URI, Então, ou você fazia um desses 7 cursos da URI, ou ia para fora, ia Santa Maria, Porto Alegre, largar a família aqui, muitas vezes o emprego que tinha aqui, e não tinha muita opção. Hoje, para nossa grata satisfação, a grande maioria, para não dizer quase que unanimidade dos alunos que ingressam no curso de administração é pelo desejo de cursar administração. Ou porque tem pais que têm empresas, querem seguir os negócios, ou porque se identificam com a área de gestão, e isso facilita muito no desenvolvimento do aprendizado, na curiosidade deles, de buscar o conhecimento, Então, acho que evoluiu bastante nessa possibilidade de ter os alunos mais interessados naqueles conteúdos que são desenvolvidos dentro da graduação. Uma curiosidade também que eu tenho, e acho que o público aí de casa também tem, não é de graça que o curso está completando 50 anos. Tem algum segredo especial? E claro que vocês apresentaram aqui no programa de hoje várias razões para isso. Mas por que esse é um curso de longa duração? Ou seja, a gente sabe, inclusive ocorreu na nossa universidade, muitos cursos fecharam.
Sim. ao longo do tempo. Sim. A administração, juntamente com contábeis, me parece que é um feijão, um arroz extremamente necessário para a nossa sociedade. É uma liga. É uma liga. É uma constatação interessante, Ademar, mas tem sempre na administração a gente trabalha muito com isso. Quando, por exemplo, uma empresa passa por dificuldades ou mesmo fecha, não é o único motivo. Da mesma forma, o sucesso do curso de administração e mesmo da URI Erechim, eu tenho isso como uma certeza. É um somatório de vários itens. O primeiro deles é o corpo docente, as pessoas. Então, não é só os professores que estão lá na linha de frente. Nós temos uma retaguarda muito boa. Tá? Outra, a estrutura que a URI proporciona para nós, professores, tá? Em comparação com outras universidades que a gente visitou, faz uma viagem técnica ou vai em alguma universidade, ou mesmo numa viagem que a gente faz para outro país e visita uma universidade, vocês conhecem, a estrutura que nós temos, né, a retaguarda, ela é muito boa. Né? Também essa parte social já tem a comprovação de que dá resultado. Então, por exemplo, o pessoal do interior que vem para Erechim para estudar nos diversos cursos da URI, por quê? Porque o exemplo está implantado nas suas comunidades. Eles observam os líderes, eles observam as empresas que abriram, eles observam aqueles que mesmo com dificuldade saíram dessas dificuldades, cresceram, melhoraram, dão mais emprego, né, colaboram com a comunidade. Então, esse momento de reflexão da pessoa quando vai entrar no mercado de trabalho e se depara com a constatação que para alguns fica difícil de enxergar, mas tem vários mecanismos que proporcionam essa leitura. É conhecimento. Esse é o caminho que eu tenho que ir. Porque não tem certeza que vai ser um profissional de sucesso e, claro, tem que levar em consideração, vai receber um bom salário durante toda a sua vida. Mas eles têm como ver na prática, no dia a dia, nas suas comunidades, e mesmo aqui em Erechim, aqueles que depois que estudaram, depois que se graduaram, dão verdadeiros saltos de qualidade, né? E de melhoria da vida, não só da pessoa, mas do ambiente onde ela está atuando e está trabalhando, né? Isso é importante. Eu queria, nesses últimos minutinhos aqui, que vocês deixassem um recado aqui para o nosso público. Por que fazer administração? Olha, o meu recado é bem simples. Na questão da organização da sua própria vida, qualquer pessoa precisa organizar o seu lado financeiro, o seu lado de produção, de prestação de serviço, tem que prestar um bom serviço e para ter um lado financeiro, vai ter débitos e créditos na vida pessoal, vai ter na área de gestão de pessoas, que é a área que eu atuo nas disciplinas, que administrar conflitos, né? Relacionamentos, sendo uma pessoa física. E o que é uma empresa? Nada mais é do que coordenar todas essas áreas. Produção, serviço, financeiro, administrativo, né? Gestão de pessoas. Cabeças diferentes, né? Com cabeças diferentes. E também, Ademar, com a possibilidade de, por maior que seja a dificuldade, ter o discernimento de fazer uma análise mais precisa para encarar essas dificuldades. Porque queira ou não queira, olha o que nós passamos anos atrás. Covid. E agora imagine tu ser dono de uma empresa, administrar uma empresa. Quantas dificuldades surgiram? É uma situação. Agora na nossa casa, enquanto pessoa física, nós tivemos Covid, nós tivemos problemas sérios. Nós tivemos pessoas que perderam seus empregos, nós tivemos pessoas que passaram por muitas dificuldades. Mas se tem conhecimento, começa a roda andar de novo, as empresas precisam das pessoas, invariavelmente. Ah, mas a tecnologia, as máquinas, os robôs, mas por trás sempre tem pessoas. E essas pessoas precisam ter conhecimento, porque senão tu fica à margem do processo, né? Então esse é o maior motivo para cursar. Né, que nós temos de possibilidade de atuação, que muitos jovens nessa fase de ingressar na universidade têm muitas dúvidas com relação ao seu futuro profissional. Vamos convir, né, que 17 anos decidir qual vai ser o seu futuro profissional é muito cedo, né? E na área de gestão, na área de administração, nós temos um leque muito grande de opções de atuação, né?
O cara gosta de números, vai para a área financeira, o cara gosta de pessoas, vai para a gestão de pessoas, Exato. o cara é muito comunicativo, vai para a área de marketing, tem a área de produção, tem a própria questão do empreendedorismo, que se foca muito no curso, né? Exato. Então, tudo isso abre um leque de opções que, à medida que o curso vai passando, o indivíduo vai se localizando, né, em uma área específica e, a partir daí, busca, né, se aperfeiçoar mais e dar sequência na sua vida profissional dentro dessa área, né? E o conhecimento também facilita, por exemplo, o agronegócio na nossa região é muito forte e o agronegócio precisa... tempo de a gente comentar mais sobre isso. O agronegócio precisa do conhecimento. As empresas familiares que estão vinculadas É a mesma administração, né? ao agronegócio, o pai lá com a sua idade avançada, precisa conhecimento lá na propriedade. E aí precisa o quê? Precisa os seus filhos ter discernimento do marketing, das vendas, da parte financeira, de se relacionar, de participar das entidades, né? Nós temos a área do cooperativismo na nossa região, que é muito forte, cooperativismo ligado à área financeira, né? As cooperativas de crédito todas, né? Olha quantas cooperativas, né, que surgiram no Rio Grande do Sul e estão se espalhando lá pelo Brasil inteiro, né? Abrindo frentes no Minas Gerais, no Paraná. Tudo isso, a prerrogativa inicial é conhecimento. Tu tem que ter uma formação, tu tem que ter uma graduação, seja em contábeis, seja em administração, seja, né, da nossa área, que é o que a gente trata nesse momento. Mas a mensagem que fica é isso. Independente do curso, se não for o primeiro administração, pode ser o segundo, porque se tu trabalha na área da saúde, tu for montar depois uma clínica, ou for trabalhar num hospital, ou se tu é um médico, se tu é um dentista e tiver a tua empresa, vai precisar de conhecimentos da área da administração, área financeira, comercial, prestação de serviço, relacionamento com a sociedade, né? Então essa que é a realidade e o sucesso do nosso. O professor Júnior está adiantando assuntos para um próximo programa. Depois que passar a festa dos 50 anos, nós vamos ter que voltar aqui para continuar a nossa aula. O nosso ano ele é os 50, então ele 50, então podemos voltar depois. Ok, minha gente, um abraço aqui a todos vocês aí em casa que semanalmente nos prestigiam. E o nosso abraço também aos nossos dois professores, o Cassiano e o Júnior, que nos brindaram com essa conversa clara e extremamente importante aí sobre os 50 anos do curso e também sobre informá-los a respeito da contribuição dada até o momento nesse meio século de atuação do curso. Um abraço a todos, até o próximo programa.